levados aqui nessa manhã, diga glória a Deus. Irmãos, eu estava vendo aqui sobre essa palavra chamados. Vocês já observaram que essa palavra ela tem chama no meio? Chama. Chamados. Vocês observaram isso? E eu estava vendo o texto lá de Romanos, capítulo de 12, versículo 10. Ele diz que é para nós sermos fervorosos. Fervorosos. Vocês sabem o que é fervor? É quando você coloca uma panela no fogo para fazer o café e ela ferve. Aquilo ali é fervor. Todo crente tem que estar fervendo. E eu até conversei uma coisa interessante, nossa caravana para sair de lá das Quatro Bocas. E eu conversava com o jovem, disse, não vou não. Eu até conversei com o que está aqui, não vou dizer o nome dele para não intimidar ele. Mas eu falei para ele, varão, está um tição fora do fogo. Antigamente as pessoas mexiam muito com o fogão caipira. Aí vai colocando os tiçãozinhos assim, tudo arrumadinho. E aquele que você tira para fora, ele se apaga. Quando você bota ele para dentro, tanto ele ajuda no fogo dos demais, como ele em si mesmo dá fogo na vida dele também. Assim também é na nossa vida. Irmão, você quando chegar no templo não fica por fora, sentando no último banco, na última cadeira, como se não fizesse parte. Vem para o meio, vem para perto, vem para a presença. Jesus quando ia curar alguém, ele chamava, vem para o meio. E Ele quer abençoar a tua vida, o teu coração. Mas para isso acontecer nessa manhã, Ele te chama, vem para o meio. Vem aqui para perto, porque aqui tem bênção para a tua vida, tem fogo para a tua vida, tem fervor para a tua vida. Deus quer te tornar um crente fervoroso. E o crente fervoroso é aquele que quando vê alguém passando por um problema, diz, vem cá, deixa eu fazer uma oração por você aqui agora. Irmão, a gente pede até quem não quer. Você quando está fervoroso, você encontra alguém dizendo, olha, estou com uma dor de cabeça. Aí você chama, vem cá, deixa eu fazer uma oração aqui agora. Quem congrega comigo sabe, está pertinho de mim, fala que é dor de cabeça, mas vamos orar agora. Pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. É porque existe em nós um remédio, irmãos. Existe em nós uma cura para a vida de alguém. E essa cura, ela está nas tuas palavras. Ela está naquilo que você diz, naquilo que você acredita. Eu fico analisando aqui, pastores, que estão na minha retaguarda, quando Pedro visitou Enéas. Enéas estava enfermo há 8 anos, prostrado, deitado em uma cama, sem caminhar, sem cultuar em um templo, sem ir numa sinagoga. E ele recebe a visita de Pedro, aquela visita especial. E Pedro chega no Enéas e diz assim, irmão Enéas. Vamos dizer essa frase, irmão Enéas? Irmão Enéas. Não, irmão, vocês estão tímidos. Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus te curou. Levanta. Você está entendendo como é que ora para acontecer um milagre? Chegou um rapaz lá esses dias, lá na igreja, um pastor de Goiânia. E ele congrega lá no Vila Nova. E eu não sei nem se ele está assistindo essa hora, mas ele chegou lá. E eu achando porque ele tem câncer. E eu orando por ele, eu usei essas frases de Pedro. Eu disse, pastora Dejalber, Jesus te curou. E eu falei aquela palavra para ele. E terminou aquele culto de quinta-feira. Terminou aquele culto. Eu fui para minha casa, ele foi embora. E quando chega em Goiânia, ele conta o testemunho. Ele diz, pastor Adão, aquele dia aconteceu um milagre na minha vida. E eu achando que era um câncer. Eu falei, não, então no mínimo Jesus curou o câncer. Ele diz, pastor, eu estava com uma... Agora eu vou ter que dizer o problema. Eu estava com um problema de hemorroide atacado há meses, sem me deixar em paz. E naquele dia, pastor, eu fui curado. E ele disse, eu vou constatar com o médico, pastor. E ele vai no médico, uns 3 dias depois ele manda para mim o resultado. Está no áudio aqui. E ele disse, pastor, eu estou curado.
Você acredita que Deus está na sua vida, que você também pode orar por alguém e ele ser curado? Você sabia que você foi chamado para abençoar a vida também com milagres? Mas o que acontece é que você não sabe quem você é ainda. Você não conhece a sua identidade ainda. E eu meditando sobre esse vaso, irmãos, para se fazer um vaso existe todo um processo. Eu não sei se tem algum oleiro por aqui, ou alguém que já foi oleiro. Não é todo tipo de barro, de terra, de barro que serve para fazer um vaso, para fazer tijolo, telha. Vocês analisaram isso? Tem um barro certinho, pastor Antônio Pinto. Aí quando você encontra o barro, você vai procurando e vai cavando até você encontrar. Quando você encontra, você diz: esse serve. Esse aqui vai dar um vaso. Quem é vaso aqui, levanta a mão assim. Então eu estou falando de você, não é? Então nós estamos falando de você. Aí o oleiro atrás do barro, pastor José Lismar, atrás do barro para fazer vaso. E quando ele encontrou o barro estava ainda impuro. O barro ainda tinha cisco. Tinha muita coisa ali que precisava ser tirada. E ele pegou aquele barro e foi passando na peneira. Agora ele entra no segundo processo, que é de molhar aquele barro, pisar aquele barro, cobrir com plástico, esperar ele cozinhar no sol, no calor do dia. E agora, depois dele ser cozinhado, amassado, agora ele vai para a roda. E é colocado naquela roda e ele vai formando esse vaso, que é você. Você sabia que você é esse vaso? E ele formando esse vaso. E agora o vaso formado, depois dele pronto, depois dele pisoteado, vai para a roda, está formado. Agora ele pega ele e leva para um lugar de descanso, na sombra. É aquele momento do novo convertido. Quando ele aceita Jesus, ele sente uma alegria. Que coisa boa ser crente. Quem sentiu essa alegria aqui, diga glória a Deus. Que coisa boa ser crente. Eu estou sentindo algo de especial na minha vida, algo diferente aconteceu. É aquele momento que você está feito, ele te coloca em um lugar de descanso. Aí ali você vai passar ali uns 30 dias. É esse tempo da alegria. Agora chega a hora do oleiro pegar aquele vaso, no lugar que ele está descansando, e vai pegar ele e vai colocar no forno. Tem alguém que está sentindo que está passando no forno nesse momento? Tem alguém que está sentindo que está passando por um momento de luta, de perseguição, de tribulação? Pois é. Ele diz que é para nós se alegrar na esperança. Essa luta vai passar, e aí vai para o forno aquele vaso, e agora ele é cozido, irmão. E aí vai 1 hora, 2 horas, 3 horas, e fogo, e quintura, e temperatura. Agora chegou a hora de tirar, ver se o vaso está pronto. Aí puxa para fora. Aí o oleiro percebe que não está bom ainda. É aquela luta que você pensa assim: não, passou, não tem mais, agora acabou, graças a Deus eu venci. Aí quando pensa que não, o oleiro empurra para dentro de novo. Aí é mais um tempo de fogo. Aí quando chega o momento dele puxar para fora, ele dá uma batidinha nele para ver se ele está bom mesmo. Agora ele vai ser usado. E um vaso tem uma coisa interessante, irmão, que o vaso ele não escolhe onde vai ficar, nem a sua utilidade. Quem escolhe o que ele vai fazer com você como vaso é ele. Vamos dizer, é ele? É ele. Então você não faz o que você quer, você faz o que o oleiro decidiu que você faça. E é por isso que às vezes a gente sonha em ter o dom de cantar, mas não canta. É porque Deus não te fez como um vaso especial para cantar. Ele te fez para alguma coisa especial na casa dele, na obra dele. Aí então está, irmãos, isso aqui somos nós como vaso. Então você é um vaso escolhido, é um barro escolhido, foi trabalhado pelo oleiro.
e Ele continua trabalhando nas nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, nós somos como a mandioca arrancada na terra. Vocês já ouviram falar do novo nascimento? Pois é, arranca a mandioca da terra, descasca ela, lava ela, corta ela, tira o talo dela e bota no fogo e cozinha, até ficar pronto, leva um tempo. E é disso que essa palavra está falando. Mas Jesus, ele falou que você tem uma identidade. Eu quero que você observe bem, irmão, não deixe ninguém tirar sua atenção. Aqui em 1 Pedro, ele começa dizendo uma coisa interessante. Ele diz: vós sois a geração eleita. Glórias a Deus. Geração eleita. E geração está falando dessa que nós estamos vivendo agora. Essa geração passa e uma nova geração chega. São ciclos. Pode analisar, eu passei na passeata ontem. Eu falei para um dos nossos pastores, tinha um senhor bem de idade sentado na calçada. Eu falei assim, está vendo aquele senhor? Bem de idade, eu falei, ele já foi jovem. Eu já fui jovem. Eu não sou mais. Quando eu tinha sua idade, eu olhava para uma pessoa da minha idade e dizia, já é velho. E hoje nós chegamos aqui, a nossa mente nos engana para dizer para nós que nós somos novos, que nós estamos ainda um menino, mas não é verdade. Quem tem 70 anos que o diga. E quem já tem mais de 50, está faltando só uma dezena e alguns aninhos para completar 70. E passa depressa. Aí eu olhando aqui, Deus dizendo que você é a geração eleita. Diga para você, bate assim, eu quero que você receba essa palavra nessa manhã. Diga, eu sou geração eleita. Bate assim, eu sou geração eleita. E eu olhando aqui, o que significa eleição? Eleição significa ato soberano de Deus em escolher, antes da fundação do mundo, um indivíduo ou um grupo. Então Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ele não te escolheu depois que você nasceu. Então isso significa que você nasceu porque você é projeto de Deus. Você nasceu porque Ele te escolheu para nascer. Quantos bilhões aqui de espermatozoide aqui saem em direção ao óvulo? E eu fiquei achando uma coisa interessante, que diz que quem escolhe o espermatozoide para a formação do bebê, diz que não é o pai, não é a mãe, diz que é o óvulo. Aí somando, quem escolheu foi Deus. De milhões nasceu você, de milhões formou você. O planeta Terra tem quase 8 bilhões de seres humanos. Para vocês terem uma ideia, em Israel tem mais, no máximo 1,5% de evangélicos em Israel. O Brasil leva o nome de 40% de pessoas evangélicas. Então 60% não tem compromisso com Deus. A China, que tem quase 2 bilhões de habitantes, é em média 1,5%, 2% de evangélicos. E eu quero dizer uma coisa interessante para você, que você está dentro do percentual daqueles que servem a Deus. Você está dentro do percentual daqueles que foi chamado pelo Senhor. Então começa a se ver diferente e diga, eu sou especial. Porque é o que você mais ouve no dia a dia, é alguém falando de você assim, dizendo, você é quem? É alguém dizendo o que ela pensa que ela é. Então você precisa acreditar que você é geração eleita, e geração eleita por Deus. Começa a se ver diferente. Nunca fala uma palavra negativa a teu respeito. Não, não sou ninguém. Quem sou eu? Logo eu. Uai, logo eu? Quem é você? Você já descobriu quem é você nessa manhã? Diga, eu sou geração eleita.
Irmão, quando vai chegar agora uns dias, daqui um dia tem candidato em cima desses, chegando nessas festas nossas, pastor Eliezer. E assim, ó, de candidato, sabe para quê? Para ser eleito por um mandato de 4 anos. 4 anos passa, 4 anos desce por água, aquele mandato, se não for eleito de novo, acabou. E eu quero te dizer uma coisa interessante: Jesus te elegeu de uma vez por todas, não é por um momento, é para continuar. Não é 4 anos, não é 40 anos, não é 400 anos, não é 4 milhões de anos, é eternidade. Você é eleito para todo sempre, você é eleito para não ter mais fim, e você é especial. Mas você precisa descobrir isso. Então levanta essa cabeça, diga para alguém do lado: levanta essa cabeça, você é alguém especial. Não é por você mesmo, é pela presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ele te fez especial. E eu analisando aqui, quando Jeremias foi chamado pelo Senhor, aí Deus chegou no Jeremias e disse assim: Jeremias, aí Deus chama Jeremias, Jeremias diz: Senhor, ainda sou uma criança, eu não sei falar. Eu não sei falar. E aí Deus diz para Jeremias: Jeremias, antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Então você não foi escolhido no dia que você levantou a sua mão, não. Você foi escolhido na eternidade. Você foi escolhido em um tempo que não tem como você olhar para trás e ver o início. Nós não nascemos na criação do Jardim do Éden, nós nascemos numa eternidade, porque nasceu na mente de Deus, no coração de Deus. Deus já sabia que você viria, Ele já estava te esperando, Ele já estava te aguardando. E o mais interessante sobre isso é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus ensinou muito sobre isso, para nós não andar ansioso pelo dia de amanhã. Aí ele fala das aves do céu, que não trabalham nem ajuntam em celeiro, e Deus as alimenta. Ele fala do lírio do campo, que nem Salomão se vestiu como um deles. E ele disse assim: ele veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno. Quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Vocês sabem por que ele diz que é para nós não se preocupar com amanhã? É porque quando amanhã chega, pastores, Deus já está lá. Quando amanhã chega, Ele já está te esperando lá. Quando amanhece o dia, Ele diz: bem-vindo, eu já estava te aguardando. Ele já está providenciando o que você precisa. Ele já preparou, já trabalhou. Ele já está em guerra, já para você alcançar a sua vitória. E é tanto que toda luta que vem, nós achamos que vamos perder. Toda luta que vem, nós achamos que é o fim. A maior luta é a do momento, não é a que passou. Às vezes é até menor, mas na nossa mente é como se ela fosse extraordinária. Agora acabou, não tem mais jeito. Aí pensa: não, você vence mais uma, e vence mais uma, e vence mais uma, e vence mais uma. E uma coisa interessante nessa escolha divina é que Deus sempre escolhe os improváveis. Vamos evangelizar hoje em Tupiranga? Vamos, todo mundo animado. Aí alguém pode dizer no coração: eu conheço alguém que lá, gente fina, gente boa, dá um bom crente, eu vou lá, esse dá um bom crente. Aí você vai lá no seu melhor amigo de faculdade, você vai lá no seu patrão, da sua empresa que você trabalha, você vai nos seus amigos da elite. O doutor fulano. Vocês já viram quando aceita um doutor na igreja, a alegria do povo? Já viram a alegria da igreja quando aceita um advogado, um juiz, um promotor, alguém importante? A igreja vibra, ela sai comentando, ela sai dizendo, ela sai falando: olha, agora o doutor fulano de tal é crente da minha igreja. Mas a prostituta, o ladrão, o assaltante, e eles, usuário de droga, cheio de maquiagem,
Quantos vai querer dar um abraço a uma pessoa dessa no dia que ela se inclinar diante de Cristo e dizer: eu vou te dar um abraço? Todo mundo fica assim com nojo. Tem uma pessoa imunda ali na frente nesse momento. Jesus, quando conversou com aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, aí ele chegou ali e pediu água para aquela mulher, e ele disse: como pode, tu sendo judeu, me pede a minha água, que sou mulher samaritana? Jesus falou uma coisa interessante para aquela mulher. Ela disse: mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, tu lhe pediria e ele te daria. Chegou alguém ali para abraçar aquela mulher, receber aquela mulher, perdoar aquela mulher, dar uma nova oportunidade para aquela mulher, mas ela era excluída da sua sociedade, ela não servia. E eu tenho para mim que nós estamos alcançando vidas para Cristo, porque nós estamos indo no endereço errado. Sabia, pastor Josué? Nós estamos procurando os prováveis, as boas pessoas, pastor Francisco, os bons homens, os trabalhadores, as pessoas honestas, os quase crentes. Se os quase crentes morrerem, vão para onde? Se os quase crentes morrerem, vão para onde? Se os quase crentes morrerem, vão para onde? Está com medo de dizer, né? Pois é, vão para o inferno. Quase crente, homem honesto, direito, compra e paga. Não, pensa no homem. Aí lá vem o Jeftezão, né? Filho da prostituta. Quem é que quer Jefté, hein? Vamos fazer nessa manhã aqui, nossa mente hoje mudar. Isso é chamado de metanoia. Vamos dizer essa palavra? Metanoia, mudança de pensamento. E esse amor que Deus quer que nós dê para as pessoas aí do mundo, irmão, alcança os pecadores, é um amor altruísta. Você sabe o que é amor altruísta? Eu vou dar um exemplo para vocês. Pastor Nedilson, pastor Nedilson, eu quero lhe convidar para você almoçar na minha casa esse final de semana, certo? Não falte, leva a esposa, os meninos, pai, mães, parente, tudo, pode levar. Só que passe, irmãos, 30 dias. E agora fique sabendo que ele faz um almoço e não me convidou. Como pode? E pode ver que a maioria das revoltas na igreja, intriga, é por causa disso. É porque nós estamos querendo receber aqui. Não é aqui não, é lá. Diga assim: não é aqui não, é lá. É lá. Muito obrigado, pastor Denilson. Você está entendendo? E hoje tem muita coisa. O amor altruísta é aquele que você faz sem esperar em troca. Irmãos, eu fiz uma reunião uma vez, esqueça quem para lá, e eu fiz uma reunião séria. E eu reuni assim os obreiros, os cabeça, e eu falei: vamos fazer diferente no final de ano. Vamos fazer diferente. E ele disse: como assim? Diz: vamos fazer uma almoção, chamar os pobres. Vocês sabem quantos concordaram? Vocês sabem quantos concordaram? Irmão, que tipo de crente nós somos, irmãos? Como é que nós pregamos amor e vivemos esse tipo de hipocrisia? Então a nossa grande batalha hoje é começar a olhar com o olhar de Deus, começar a olhar e ver como Deus vê, não como nós vemos. E eu costumo dizer uma coisa e aprovo para vocês, que se Cristo escolhesse a casa de alguém para visitar hoje, Ele não escolheria do advogado, nem do médico, nem do promotor, nem do prefeito, nem do vereador. Ele ia escolher a casa da viúva, ele ia escolher a casa do órfão, pelo abandonado, pelo rejeitado. Era ele que Deus ia escolher. E quem é que nós estamos escolhendo, irmãos, para fazer parte desse corpo tão especial, a igreja? Quem é que nós vamos escolher?
Aí eu fico vendo aqui a situação de Saulo, né? Saulo diz que ele entrava nas casas e assolava, irmão. Assolava. O que é assolar? Saulo, ele consentiu na morte de Estevão, e não estando para ele já satisfeito, o que ele faz? Vai ao sacerdote, pede carta lá em Jerusalém para ir para Damasco para prender crente. Aí Saulo, irmão, ele sai ali assim, saindo pelas suas narinas fumaça de ódio dos crentes, cheio de ódio. E naquela viagem para Damasco, e pisando firme, não sei se era de cavalo, se era de pé, a Bíblia não diz, então deixa quieto. Aí o Saulo vai andando naquela direção, e para prender crente, vamos escolher alguém para ser apóstolo, para pregar para gentil, reis, israelita, filho de Israel. Vamos escolher alguém aqui para ser um apóstolo. Nós iríamos caçar o melhor homem da cidade. Vamos escolher uma boa pessoa aqui de Tupiranga, de Marabá, de Xinguara. Vamos caçar alguém bom. Vamos caçar para ele ser apóstolo. Irmão, para vocês terem uma ideia, crente tinha medo de Saulo, que tremia. Saulo está vindo aí, Saulo está vindo aí. E eles caçando buraco para esconder com medo de Saulo. Ele comandava. Aí quando ele vai para Damasco, aparece uma luz no caminho bem forte, assim como o sol. E quando aquela luz aparece, aí daquela luz ele cai por terra e sai uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Vamos repetir comigo aqui, mas não tenha preguiça não, isso aqui vai te ajudar. Somos geração eleita, vamos lá? Somos gerações eleitas. E é por isso que Jesus apareceu para Saulo lá no caminho de Damasco. É porque ele estava perseguindo os eleitos, jovem. Quem persegue os eleitos vai ter um encontro com o Criador, com o Salvador. E aí ele perseguindo os eleitos, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na realidade não era literalmente Cristo, mas ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Um problema na vida de Saulo é porque ele estava mexendo com crente. Quem é que fala mal de crente que levanta a mão assim, irmão? Quem é fofoqueiro, gosta de falar mal da vida do irmão, da vida do pastor, dos obreiros, levanta a mão. Eu queria até orar por quem fala mal de crente, bem que hoje chamar aqui na frente para mim fazer uma oração, nós estender as mãos. Vem aqui só os que falam mal. Irmão, não pode mexer com crente. Diga para alguém do lado: não mexe com crente. Você sabia que o ungido do Senhor não está se referindo só a nós, é os crentes, irmãos. E Deus está te protegendo, Ele está te guardando, Ele está te livrando, Ele está presente na tua vida, irmãos. Aí o Saulo está lá, caiu por terra. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é? Quem é, Senhor? Diz: eu sou Jesus. Esse que você fica falando mal por aí, denegrindo, prendendo, arrastando. Pois eu sou esse aqui. Aí Saulo sai dali cego, irmão, e ele perguntou agora para Jesus o que ele devia fazer. Jesus disse: vai para Damasco. Ele foi para Damasco, e quando chega lá ele vai para a casa de um homem chamado de Judas. Vamos repetir essa palavra? Judas. Vamos lá? Judas. Aí ele vai para a casa de Judas, cego, sem ver, sem nada. Agora Paulo decide fazer o jejum. Ele agora tem um encontro com Cristo, ele agora faz o jejum, e ele vai para a oração, orando, jejuando, 3 dias sem comer, orando. Aí Deus vai lá, Jesus vai lá em Damasco, lá onde está o Ananias, e diz assim: tem muito crente aqui como Ananias, sabia? Vamos descobrir eles agora aqui onde está os Ananias, nessa reunião aqui de manhã.
E Ele está presente em todo lugar. Aí o Ananias está lá e recebe uma visita do Senhor. Aí Jesus disse para ele, disse: Ananias, vá lá em Damasco, numa rua chamada Direita, e tu vai na casa de um homem chamado Judas. Ele está lá cego, sem ver, e tu vai entrar lá na casa dele, para você pôr as mãos sobre a cabeça dele, e ele tornar a ver, ser cheio do Espírito Santo. Aí o Ananias, quando ouviu isso, disse: Senhor, quantos males esse homem tem feito ao teu povo? Ananias temeu, irmãos. No mínimo é um laço, no mínimo é o inimigo querendo acabar com a minha vida. Eu acho que agora eu morro, pastor Ibrahim. Agora é a hora da morte. Irmão, está na hora de nós procurar os improváveis da cidade. Muda o endereço. Diga para alguém aí: muda o endereço da tua evangelização. Muda o endereço onde você vai visitar e dizer que Jesus ama aquela pessoa e convida ele para a casa de Deus. Sabe por quê? Jesus recebeu uma visita de um jovem rico. E aquele jovem rico chegou elogiando Jesus, dizendo que conhecia os mandamentos, que guardava desde a sua mocidade. Aí Jesus disse para ele: já que tu guarda todos os mandamentos, então volta lá, vende os teus bens, reparte a tua riqueza com os pobres, vem, segue-me. Aí tu vai ter um tesouro no céu. Sabe o que aconteceu com aquele jovem rico? Ele entristeceu e saiu de cabeça baixa. E Jesus falou uma palavra: quão difícil entrarão os ricos no reino dos céus. Talvez está faltando nossa igreja crescer, pastor Irailton, que está faltando nós pregar para os pobres, para as viúvas, os aleijados, os mancos, os mendigos. Porque é lá que Jesus quer entrar e mudar aquelas vidas. Porque uma pessoa dessa, quando ela aceita, ela carrega gratidão e diz, quando você vê alguém testemunhando, o pastor Wender falou uma coisa que é interessante. Ele diz: irmão, se Deus tirar o que Ele me deu, não sobra mais nada de mim. E é por isso que Ele quer salvar o improvável. Aí o Paulo não seria escolhido por mim nem por você. Talvez para escolher a morte de alguém, nós escolheria de Saulo: mata o Saulo. Talvez nós escolheria sim. E acontece, irmãos, que o Ananias vai, cheio de medo, e chega lá no irmão Saulo e diz assim, já não chama ele só de Saulo mais, e diz assim: irmão Saulo, irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho, quando tu vinha por esse caminho para ir para Damasco para vender crente, pois é, Ele me mandou vir aqui, pôr as mãos sobre você, para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmão, Deus quer salvar pessoas para encher eles do Espírito Santo. Não é da riqueza material não, isso vem depois. É riqueza espiritual. E o que está faltando nos nossos dias é riqueza espiritual, não é riqueza material, não é bem financeiro. Hoje nós aceitamos a Jesus pensando que Deus vai derramar uma caminhonete na nossa vida, vai ter uma SW4 na nossa vida, vai me dar uma casona. Não. Jesus quer alcançar a sua alma. Você acredita nisso? Ele quer alcançar a sua alma. É isso que Ele quer alcançar. Então Ele diz que nós somos sacerdócio real. Uma outra coisa importante para nós saber aqui, irmãos: sacerdócio real. Qual que é a função do sacerdote? A função do sacerdote é representar o povo e interceder por eles, tanto sacrifício como ir à presença de Deus. Então o sacerdote, ele tem esse ofício. E o mais importante foi que Ele fez de cada um de nós um sacerdócio. Você acredita que você é sacerdote? Quem acredita, levanta a mão assim, que você é sacerdote. Irmão, se você não receber essa palavra aqui nesta manhã, eu estou perdendo meu tempo aqui. Você é sacerdote. Ele diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Você quer ver mais sobre essa realeza? Além de sacerdote, pastor Francisco, ainda diz que é real.
Você sabe o que é real? É fazer parte da linhagem de um rei. Você é príncipe e princesa de Deus. Sabe por que crente tem que se vestir bem? Porque nenhuma princesa anda nua por aí. Sabe por que você tem que andar alinhado, jovem? Porque nenhum príncipe anda se rebaixando aí pelas quebradas. Ele é um príncipe de Deus. Príncipe tem ética, ele tem moral. E ele vai andar alinhadinho, conforme as regras do reino. Ele leva uma identidade forte do seu lado do rei. Ele carrega uma linhagem real. E você carrega essa linhagem, irmão. Entenda, você é sacerdócio real. Como assim, pastor? Deus é rei. Vamos dizer essa frase? Deus é rei. Mais uma vez, Deus é rei. Você está entendendo? Aí lá em João, capítulo 1, versículo de número 12 e 13, 11 e 12, ele diz que veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então você é filho de Deus. Você, quando for orar, jovem, fala diferente com Deus. Faz assim com a mão para me entender, para ver que você está entendendo. Fala diferente com Deus. Você, quando vai no seu pai, lá da sua casa, como é que você chega lá? Senhor. Você chega lá, papai. E a gente tem tanta liberdade na casa do pai que você vai na geladeira, abre a geladeira, come um pudim, vai na panela de estampa, mas entra numa casa que não é a casa do teu pai para ver se você faz isso. Entre em uma casa que não é a casa do papai para você entrar nas recâmaras dele, lá no quarto. Vai lá e entra na casa de alguém que não é seu pai. Aí Deus é o Senhor do universo, dono de tudo, Senhor de tudo, de toda a glória. Como diz Salmo 24, o Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele há. Tudo é de Deus. Esses carros que você passa é do Senhor, essa cidade é do Senhor, essa loja é do Senhor. Isso aqui é tudo do Senhor. Até o seu fôlego é do Senhor. Como é que você chega na presença de Deus? Como estranho? Senhor, estou tímido. Sabe como é que é? Mas sabe por que essa timidez ela acontece nas nossas vidas? A timidez ela acontece, pastor Rodrigues, sabe por quê? Porque nós passamos pelo pai uma vez, não falamos nada com ele. Passamos duas, não falamos nada com ele. Chega um momento que você tem vergonha de dizer: pai, eu estou precisando de um calçado. Olha, meu filho, tu acabou de passar por mim, parece que você não me conhece. Aí você está passando por Jesus todos os dias e passa dias sem falar com ele. Irmão, ele está tão presente na sua vida que não tem como você não ser percebido que você passou. Ele está tão presente na tua vida que não tem como ele não sentir o que você sente. Você quer saber onde que ele está? Ele habita em você, ele está dentro de você. Se você quiser encontrar nessa manhã o Espírito Santo, dá uma olhada para o espelho e diga: eu estou vendo o Espírito Santo aqui nessa casa. E essa casa é você. Ele está em você para operar coisas extraordinárias, mas ele quer também que você viva os seus propósitos. Aí tem intimidade, irmãos. Tem filho que tem intimidade, principalmente porque o caçula tem mais intimidade. O caçula, irmão, ele é grudado. Ele senta no colo do pai. Olha o pai Fernando aqui. Senta no colo do pai. Cheira o pai. Irmão, e é coisa. O Fernando foi pastor dele, pastor da mulher dele. Aquele ali, ó, fruto, ganhei ele para Jesus. Esse rapazinho aqui, ó, pastor Lismar. Então, na realidade, aí essa intimidade, quando o filho diz: pai, acabei de quebrar minha sandália, meu sapato arrancou o solado. Não é, meu filho? Vamos ali com o papai, que o papai já vai comprar para você agora. Sabe o que é isso? A intimidade, a aproximação. Tem aquele filho mais chegado, tem aquele filho mais perto do pai, tem aquele filho que ama mais o pai, que ajuda mais o pai, que se envolve nas coisas do pai. Aí o pai diz: a herança vai ficar para esse menino meu aqui. Eu quero que fique para ele. Eu quero que fique para ele. Por quê? Porque ele está envolvido nas minhas coisas, na minha obra, no meu reino. E se você se envolver, ele vai falar para você: isso aqui é teu. Como diz o rapaz lá, quando chega o filho pródigo, né? Chega o filho pródigo da casa do pai, retornando da rebeldia. Aí ele volta para a casa do seu pai. Aí o pai abraça, beija ele, dá anel, dá calçado, dá vestimenta, mata o bezerro e faz festa. Aí o irmão mais velho chega de fora e diz:
O que está acontecendo aí? Que festa é essa? Disse: não, teu irmão caçula voltou. É o caçula, tá, meu irmão? Filho caçula, ele sabe paparicar. Eu acho que aprendeu com os erros dos mais velhos. E aí o teu irmão mais novo chegou aí. Aí o filho empurrou, irmão mais velho empurrou lá fora. Aí o pai vai lá, olha a reclamação do filho mais velho: pai, o senhor nunca matou um cabrito para me comer com meus amigos. Olha a mentalidade do filho distante. Olha a mentalidade do filho de fora. Olha a mentalidade do filho que não se envolve. Olha a mentalidade do filho que não ora. Olha a mentalidade do filho que não jejua, que não lê a palavra, não congrega. Quer ver uma coisa? Você, quando passa um mês sem vir na igreja, você vem com vergonha. É assim ou não é? Senta lá atrás para ninguém te ver, não te observar. E o maior medo é de ser apresentado. Quem dá vontade de apresentar mesmo, porque um tanto de tempo desse já dizia: deve estar faltando, deve ser visitante. Aí o filho mais velho, a mentalidade dele era que o pai, ele não matava um cabrito para ele. Ele disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Diga para alguém do lado: tudo que é meu é teu. Está falando de Deus, irmão. Deus está dizendo: o que é meu é teu. O que é meu é teu. O que é do Senhor? Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele há. Tudo é de Deus. Tudo que é meu é teu, meu filho. Peça, eu vou te dar. Chega para perto e eu vou te abençoar. Vem para cá, meu filho, eu tenho bênção para a sua vida. Levanta aí, anima aí, chega para cá. Diz que vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Porque para pedir tem que saber, irmão. Pode ver que na oração do Pai Nosso já começa a oração elogiando: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja, engrandecendo Deus, Papai do céu. Aí você vai orando como um estranho. Ora por mim, ora por... Não, Deus quer ouvir a tua voz. Diga para alguém do lado: Deus quer ouvir a tua voz. Sabe por que Ele quer ouvir a tua voz? Porque Ele te escolheu. Ele te escolheu. Aí você vai chegar diferente. Pai, meu pai, eu preciso. E ele ama tanto o pai. Se o pai não der naquele momento, ele diz: eu entendo, pai. Se o senhor não quer dar agora, é porque é para o meu melhor. Eu entendo. E quando à noite ele está dizendo, cantando, adorando, falando da grandeza de Deus, ele não cobra, ele não julga a causa do Senhor, a sua vontade na sua vida, mas ele compreende que o Pai sempre quer o melhor. Aí você olhando para Romanos 8:28, o que é que ele diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Então só vai acontecer aquilo que for para o seu bem. Então tem coisa que ele não ouviu ainda, porque não é bom, ou talvez você não chegou para perto o suficiente. Talvez Deus não descobriu nem o número do seu calçado ainda, de tão distante. Quer ver uma coisa? Vamos supor aqui que está lá o pastor Gilberto. Não dá para ver o tamanho do sapato dele daqui. Mas se eu chegar para perto aí, pastor Gilberto, pegar aqui o Josué, eu vou descobrir. Estou pertinho. Aí tem hora que Deus quer nos abençoar sem a gente pedir. Aí Deus diz: eu vou dar um sapato para ele. Ele não está pedindo não, mas eu vou dar. E quando chega alguém com um presente, você está entendendo como é que Deus trabalha? Irmão, tem intimidade com quem pode te abençoar. Para de puxar saco de pessoas que não podem te dar nada, que não podem te abençoar em nada. Chega para perto de Deus, comece a adorar o Senhor e chega para Ele dizendo: papai, eu estou aqui porque é bom estar aqui perto do Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor tem cuidado da minha família. Eu estou grato, cheio de gratidão. Senhor, vocês sabem o que é gratidão, irmãos? Gratidão é como uma mulher que planta um pé de rosa do deserto, flor do deserto. Ela planta a flor do deserto. Se ela não der o resultado, ela vai pegar aquela flor, ela vai podar ela, vai botar adubo nela. Quando nascem as flores, ela sai dizendo assim, diz: olha, você viu? Vem cá, você vê como é que está meu pé de rosa. Vem ver aqui a minha flor do deserto. Olha como ela está. É porque a planta deu a resposta.
A resposta é o retorno é o trabalho, é a gratidão, é a vontade, é a alegria. E quando a palavra de Deus diz: servir ao Senhor com alegria, não gemendo para parece que está fazendo para os homens, mas para Deus. Que está difícil, mas é para o meu Deus. Está tudo bem, está tudo tranquilo, vai dar certo, Deus está nesse negócio. E não murmura. Se você murmurar, você perde a bênção. Tem hora que a gente fica caçando uma razão porque que o povo de Israel não entrou na terra prometida de 20 anos para cima. E você vai ver só murmuração. Murmurava contra o pastor, murmurava contra a Miriam, contra Arão, murmurava até contra Deus. Quando você reclama do sol, da chuva, do arroz, do feijão, isso é ingratidão, irmãos. É o tipo de louvor que o diabo se agrada. Então não murmure, cante. Em vez de murmurar, então quando der vontade de reclamar, cante. Então o sacerdócio real, irmão, eu não posso nem usar, vou falar para usar não, falar uma jovem dessa aqui para fazer uma ilustração. Como é que uma princesa caminha? Tem alguém que sabe caminhar como princesa aí? Quem é que sabe caminhar como príncipe aí dos rapazes? Quem é que sabe? Dá uma volta aqui, varão, igual um príncipe. Alinhado. Levanta os ombros. Não é desfilando não. Levanta os ombros. Olha por cima. Baixa a cabeça não, irmão. Você é geração eleita. É sacerdócio real. Levanta a cabeça. Não abaixa a tua cabeça. Tendo os problemas, levanta essa cabeça. Deus está na tua vida. Você é príncipe do Senhor. É filho do rei. Muda esse pensamento de achar que você não é ninguém. Quando você chegar numa reunião de pessoas importantes, chega à altura, chega lá do tamanho deles, chega lá, levanta os ombros. Vocês já viram como é que tem gente que anda? Deslumbrado, irmão. Se ele chegar e tiver pessoas maiores do que ele se acaba. Aí ele chega lá e diz: o quê? Eu sou filho do rei, irmão, sou príncipe. Estou entrando numa reunião pequena, reunião de ministros aqui da terra. Nós somos ministro celestial. Nós somos coisa muito mais do que esse trem de tudo que está aqui. Nós somos maiores do que isso. Aí você tem que entender que você é geração eleita, sacerdócio real. Você tem acesso livre para a presença do Pai. E não é como uma pessoa comum, pastor. É como um príncipe. O cetro vai ser levantado em tua direção. Você não vai morrer. Ele vai te receber, ele vai te atender. Diz que é para nós chegar com confiança ao trono da graça. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a maioria das derrotas está nas palavras que a gente diz? Quem concorda, diga. Faz assim com a mão, não fala nada não. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, já contei lá também onde eu pastorei. Nós atravessando o rio Xingu, numa balsa, eu e o pastor Sidney, hoje ele está em São Félix. O pastor Sidney é a única testemunha que eu tenho. Aí esses dias eu fiz uma ligação, falei: pastor Sidney, conta aqui, para as pessoas verem que essa história minha não é só a história de carochinha, mas que vem até o fundamento. Aí ele confirmou o milagre lá. Eu nem me lembro mais quem, mas pelo menos alguém já sabe. Aí nós atravessamos o rio Xingu, 2,5 km de extensão. Quando deu no meio do rio, irmão, você não pode nem falar. Você sabia? Você não pode nem falar, tem que pensar no que fala, porque dependendo do que você fala, o negócio pode rodar contra você. Aí quando chegou no meio do rio, o pastor Sidney falou assim: pastor Adão, irmão, chegavam as pessoas pequenininho de um lado e pequenininho do outro, estava no meio do rio. E eu falei, quando ele disse assim: pastor Adão, a balsa trancou o motor. E eu falei assim: pastor Sidney, Deus vai mandar o vento aqui agora e vai levar essa balsa do outro lado. É linha reta lá, o pastor Lias conhece. Lá é linha reta. Aí o vento veio na hora, sem chuva, sem mormaço, e aquele vento bateu. Pastor, conhece o Sidney, está em São Félix hoje. Aí bateu naquela balsa, e foi tão forte o vento, que o Sidney dizia: vai para a torre, que era uma torre de energia por cima. E eu dizia: vai para o porto. E ele dizia: vai para a torre. E eu dizia: vai para o porto. Ele dizia: vai para a torre. E eu dizia: vai para o porto. Você sabe para onde que a balsa foi?
foi para o porto, irmão. Sabe por que ela foi para o porto? Por causa de uma palavra. E eu garanto para vocês que se eu tivesse pensado 2 vezes, eu não tinha falado um trem daquilo. Eu contei para Fernando, agora que eu liguei, está aqui, ó. Liguei para o Sidney, está aqui a testemunha. Então, irmão, o que você fala gera milagres ou gera fracasso. Tem hora que você fala coisa que te desanima. Tem hora que você fala coisa que te bota para baixo. Começa dizendo que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai mudar a minha história. Deus vai abrir porta. Deus vai salvar o meu irmão. Deus vai salvar o meu pai. Deus vai entrar na minha vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai me usar nessa terra. Se você não acreditar em você, meu irmão, baseado na promessa, no que Ele diz de você, irmão, essa é a nossa identidade. Ele está dizendo o que é que nós somos, pastor Rodrigues. Você é geração. E o pastor Rodrigues entrando ali, né? E o povo dizendo assim, o obreiro, rapaz, o pastor Rodrigues está alinhado, ó. Está alinhado. Vem cá, pastor Rodrigues. O congresso de jovens tenta se identificar um pouquinho com os jovens. Pastor, ó o pastor Rodrigues aí, ó. Tá vendo? Você é um príncipe. Vai bem lá e volta, pastor Rodrigues. Olha um príncipe passando. Pode voltar, pastor Rodrigues. Se empolgou. Mas é isso. Vai lá, pastor Rodrigues. Você é um príncipe. Sabia, pastor? Você é um príncipe. Cumprimenta, mas de longe assim, sem, né? Mas todo mundo, sem deixar ninguém de lado, todo mundo. Vocês estão entendendo? É isso que você é. Você sabia que você é. Quando passar uma irmã por aí, não fique dizendo: olha lá, buchudo, olha lá, não sei o que, olha lá, aquele pé, não sei. Não, amor, para com isso. E principalmente marido. Talvez tenha alguns casados aqui que chamam a mulher de pé de anta, a mulher que chama o marido de bucho quebrado. Acabou com o coitado aí. O homem é o provedor, talvez ia até se empolgar e melhorar. Diz para minha mulher: me ama mesmo, que uma barriga dessa vai dizer que eu estou bem. Deixa eu melhorar. Então, irmãos, sacerdócio real. Irmãos, então não fale nenhuma palavra de baixo escalão contra um crente. Ele é príncipe e princesa. Pedro expressou dizendo, o povo, ele está usando aqui, irmão, esses termos, é uns termos usados para Israel. Só que nós somos a Israel espiritual, a Israel que se chama igreja. Essas palavras é para nós. Ele está dizendo: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Está dizendo quem você é. Toma de posse dessa palavra. Faça o seu melhor penteado, jovem. Não faça para ninguém não, faça para você mesmo. E diga: eu estou arrasando. E se alguém falar o contrário, diga: está mentindo, está com inveja, né? Porque não é isso que eu vejo, a mesma coisa dos rapazes. Faça o seu melhor penteado. Não é para agradar ninguém não, é você mesmo e Deus. Vai dar certo. E não fica achando que é difícil, porque tem umas meninas que dizem que é muita areia para o caminhão, né? É muita areia para o teu caminhão. Talvez é pouca areia para o seu caminhão, pelo tamanho que você acha que você é. Eu me lembrei da palavra da esposa do Barack Obama. Diz que eles estavam numa churrascaria. Aí o garçom chegou para servir. E o Barack Obama falou para a esposa dele: disse: olha, se tu tivesse casado com o garçom, com ele, olha, tu era esposa de um garçom. Sabe o que ela disse? Se eu tivesse casado com ele, ele era o presidente da República dos Estados Unidos, porque foi por causa de mim. Então comece a levar esse espírito aí. Você não é pouca coisa não, você é sacerdócio real. Você é nação santa. Viu como é que é a reverência para quem é santo? Viu como é que os papas andam lá no Vaticano? Deixa eu contar uma coisa interessante. Quem é novo convertido de 5 anos para cá, levanta a mão assim. De 5 anos para cá que aceitou Jesus e é novo convertido. Tem alguém de 5 anos para cá? Tem, mas está com vergonha de levantar a mão. Não vou te envergonhar não, fica tranquilo. Ó, Jesus, ele contou uma parábola sobre os trabalhadores da vinha. Vocês conhecem? Não tem uns crentes velhos da igreja, mas tem um monte de crente velho da igreja. Eles acham que é o dono.
Eles acham que lá é eles ou eles e acabou. Aí Jesus, nessa parábola, ele explica para nós quem nós somos diante dele. Deus, ele não classifica pelo tempo de crença. Quem está me entendendo pode dizer amém? Ele não classifica pelo tempo de crente. Tem crente velho, mas já adoeceu da alma. Hoje é revoltado com a igreja, revoltado com o presidente da convenção, revoltado com o congresso, revoltado com tudo. E na realidade são pessoas que adoeceram. E tem tantos anos de crente, mas adoeceram, não vigiaram, não zelaram da alma deles. Aí ele chegou na vinha para trabalhar, pastor. Aí chegou, vem cá, Irailton, pastor Irailton, 6 horas da manhã contratou esse aqui, ó. Eu vou te pagar 1 denário por dia. Quanto que ele ia pagar por dia? 1 denário por dia. Chamou o segundo e digo, olha, eu vou te pagar, já 9 horas da manhã. Aí esse 6 da manhã, que é assim o calendário judeu. O relógio judeu lá começa 6 horas da manhã o dia. 6 horas da manhã chegou esse aqui, 1 denário por dia, certo? Esse aqui chegou 9 e o Senhor negociou contigo 1 denário por dia. Vem cá, Alismar. Aí ele pega o Alismar, já meio-dia. Esse aqui já chegou meio-dia. Aí Deus disse, olha, eu vou te pagar 1 denário por dia. Aí chamou no quarto, 3 horas da tarde. E ele disse, esse aqui 3 horas, ó, 1 denário por dia. 3 da tarde, no final do dia, vem aqui. Aí esse aqui chegou já na 12ª, 5 horas da tarde, acabando o dia, ia trabalhar 1 hora. Esse trabalhou 1, esse trabalhou 3, esse trabalhou 7 e esse trabalhou 9. E esse aqui 12 horas de trabalho, irmão. Aí o Senhor começou a fazer pagamento, pastores. Aí ele começou dos últimos. Chegou no final do dia. Aí o Senhor puxou, se eu tivesse dinheiro eu ia fazer uma demonstração. Ia botar 1 denário na tua mão aqui. 1 denário por dia. Aí foi embora feliz. Aí esse aqui, irmão, começou no início do dia, disse, aquele ganhou 1 denário, imagina eu comecei primeiro. Aí chegou nesse aqui, 1 denário por dia. Vai lá. Aí esse aqui já arrepiou mais, disse, como assim? O que chegou terminando o dia, 1 denário. O que chegou já às 3 da tarde, 1 denário. Agora o que chegou a meio-dia, vem cá, receba 1 denário. Aí o de lá já estava zangado, irmão. Como pode? Eu comecei primeiro, aguentei a fadiga do sol, o calor do dia, como pode? Aí vem cá, Fernando, 1 denário por dia. Esse aqui também já estava zangado junto com aquele, que aquele trabalhou menos, então esse aqui merece menos. Aí vai lá com o teu salário. Aí chegou nesse aqui, não aceito. Eu aguentei toda a fadiga do dia, pastor Hugo. Eu comecei primeiro. Aí Deus disse assim, quando foi que eu negociei contigo? 1 denário, né? Então pega o que é teu. Eu quis dar tanto a este como a você. Ou sou mau aos teus olhos porque eu sou bom. E sabe quem está dizendo? Que não tem crente melhor na casa de Deus. Ah, é mais tempo, não. Você vale a mesma coisa. O salário é do mesmo tamanho. Ele quer te pagar tanto a você como que já tem muito tempo. Sabe o que é que conta no trabalho? Pergunta o que, pastor Adão? O que conta no trabalho não é o tempo de trabalho, irmãos. Sabe o que é que a gente precisa ter no trabalho? Intensidade no trabalho. Porque no dia seguinte você pode ser contratado de novo. Viu, pastor Antônio Pinto? Se trabalhar mal hoje, amanhã é dispensado. Tem gente, irmão, que está entregando carro na igreja e não volta mais. Sabe por que não volta mais? Porque desagradou ao Senhor, murmurando, reclamando e falando mal da igreja. Você não volta mais. Deus não te quer mais lá. Então zela do que Deus te confiou. Zela, capricha. Diga, eu estou fazendo para Deus, eu vou fazer o meu melhor, é para o Senhor, e faça isso. Ninguém está vendo, mas eu vou fazer o melhor. Ninguém está me elogiando, não tem problema, mas eu vou fazer o melhor. A gente precisa disso. Então você é nação santa. Sabe por quê? Irmãos, quem é novo convertido sabe
Quando você vem para a igreja, os amigos até te acompanham assim uns 3 cultos, né? Vem junto. Mas depois você começa a ficar metido aos olhos delas e começa a dizer: eu venho para cá, ela não vai comigo para a festa. Só vem, ela não vai. Aí corta a amizade contigo. Por que muitas pessoas não querem ser crentes? Por causa das amizades passageiras. Você não vai ser crente para não desapontar pessoas. Você não vai ser crente para não entristecer amigas. Ciclos. Mas será que vale a pena abrir mão de um Deus que te ama, que morreu na cruz para te salvar, para abraçar a amizade desse mundo que passa? Quem é que vai te acompanhar para o enterro? Quem é? Pai, mãe, irmão, tio, tia, vovó, amigos, desconhecidos, pessoas que ouviram falar. Vai lá para ver, vai lá no enterro e chega lá, talvez até pega uma mãozinha de terra e joga dentro. Aí está lá o corpo lá para ser sepultado, e a pessoa sai dali, todo mundo vai indo embora. Talvez a família é a última, vai. Sabe quem que vai ficar contigo? Aquele que você escolheu como seu Senhor. Dali para frente é com Deus. Ou então dali para frente é com aquele que levou o rico lá da parábola do rico e Lázaro. É aquele lá. Porque uma pessoa quando morre com Cristo é recebida na porta, irmão. Na porta. Jovens, vale a pena ser crente. Vamos dizer, vale a pena ser crente? Vale a pena ser crente. Nação santa. Santo quer dizer povo separado. Não mistura. Vocês sabem o que é lá em Romanos 12, 2? O que é que diz? E não vos conformeis. Vocês sabem o que é conformar? É forma. Está falando de forma. A nossa forma, ela não serve na forma do mundo. E a forma do mundo, ela não serve na nossa. A forma do mundo, ela é diferente. A forma de Cristo, ela é igualzinho você. Por isso que alguém olha para você e identifica. Pedro, no dia que ele estava preso, ela olhava para ele e dizia assim: é um deles. A tua fala te identifica que tu é um deles. Sabe por que ele estava sendo reconhecido? Porque a forma de Pedro era de Cristo. Ele andava igual Cristo, falava igual Cristo, pregava igual Cristo, amava igual Cristo, se comportava igual Cristo. E por isso as pessoas olhavam para ele e via Jesus. Sabe por que você é odiado pelo mundo? Porque alguém quando olha para você, não vê você, vê Jesus. Alguém quando olha para você, não vê você, vê quem? Ou não é assim, irmãos? Quando alguém olha para você, o que é que eles estão vendo? Vamos mudar um pouquinho assim para um nível mais alto. Você é crente para seus pais? Vocês sabiam que o lugar mais difícil de ser crente é em casa? A minha mulher está bem ali, ó, ela sabe que eu sou. E eu prego e ela está lá, ou aceitando ou dizendo, como pode? Lá em casa é grosso, aqui está falando de amor. Lá em casa não sabe cuidar da mulher, aqui está pregando. Então, quem te conhece, irmão, quando vê você pregando vai se envergonhar. E é por isso que nós temos que ter interesse de se parecer. E Paulo falou sobre isso, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ah, mas dá para imitar Paulo. E Efésios capítulo 5 primeiro, o que é que ele diz lá? Sede imitadores de Deus. Já pensou em imitar a Deus? E essa é a nossa função. Então você é a nação santa. Aí lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com e a santificar, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, crente salvo não tem inimigo. O pastor Luiz fez um negócio aqui interessante na oração da oferta, porque ele aprendeu na Bíblia. Sabe o que? Quando você vier ofertar na casa de Deus e te lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta diante do altar, depois vem e entrega. O pastor Luiz, na oração da oferta, perdoa os nossos pecados. Sabe para quê? Para Deus receber a nossa oferta. Então, crente salvo não tem inimigo. Tem alguém aqui que tem inimigo? Tem, mas não sei quem que é. Deus sabe. Deus sabe quem que você não vai com a cara. Deus sabe de quem que você não gosta. Deus sabe de quem que você odeia. E Ele quer que você sare o seu coração. Uma coisa mais difícil que tem no mundo é você perdoar.
Eu me lembro uma vez, alguém me fez um gesto muito difícil, e esse gesto a irmã não sabia que tinha feito para mim, e eu fiquei triste. Ela não pensou e fez, e eu me machuquei, fui para casa doente. Falei, não pode não, aquela irmã não, naquela ali para fazer um negócio daqui, eu não acredito não acredito. E eu fui para casa, irmão, deu meia-noite, zangado, eu revoltado, eu não estava zangado, eu estava com a revolta daquela situação. Quando deu 5 horas da manhã, nós tínhamos oração na igreja, orar 5 horas, aí eu vou para a oração 5 horas da manhã, eu me lembro da dor no coração, da contrariedade. Eu falei, agora eu tenho 2 alternativas, ou eu perdoo a irmã e eu oro, ou eu largo esse negócio de oração e vou embora do jeitinho que eu estou. Irmãos, eu nunca vi um nó grande na garganta igual aquele dia, de eu abrir minha boca, ajoelhado no pé do púlpito, e eu dizer, Senhor, eu estou declarando a minha irmã perdoada no nome de Jesus. Eu nunca vi uma palavra difícil para sair daquele tanto do meu coração. Ela não sabia que eu estava zangado com ela. E deixa de falar, você sabia que tem pessoas que estão com raiva de você, você nem sabe. Quando alguém te chamar para receber milagre da frente, venha, que às vezes você está com a enfermidade e nem sabe. Viu? Está orando por enfermidade, deixa eu ir. De repente as enfermidades ocultas, vai lá. Então Jesus, Ele quer abençoar a sua vida. Você não é como os demais, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa. E é isso que você é. E o último é o povo adquirido. Povo adquirido. Você sabe o que é adquirido? Comprado. Vocês sabiam que nós somos propriedade de Jesus? Propriedade de Jesus. Você não te pertence. Você não tem vontade própria. Você não pode fazer o que você quiser. Você não vai onde você quer. Você vai fazer o que o seu dono quer e o que o seu dono manda. E acabou a história. Quando você aceitar essa decisão, nós estamos bem com Deus. Diga, Senhor, eu queria, mas o Senhor não permite. Senhor, eu queria tanto ir lá, mas o Senhor não deixa. Senhor, eu não queria fazer, mas o Senhor quer que eu faça, então eu vou fazer. Aí as pessoas hoje estão querendo autonomia, eles estão querendo liberdade, eles estão querendo, sabe o que? Eles querem tomar posse das suas próprias vontades para fazer o que querem. Eu vou no culto quando eu quero. Aí quando a gente é crente mesmo de verdade, e diz assim, eu vou porque eu preciso. Eu vou porque eu preciso, lá tem alimento. Eu vou porque eu preciso, lá tem comida. Eu vou porque eu preciso. Aí ele diz, povo adquirido, comprado, contraído, propriedade exclusiva, passado a pertencer. Aconteceu uma redenção. E essa redenção, preço de sangue, irmãos. Preço de sangue. Aí diz que é para nós anunciar Cristo. Aí eu pergunto para você, quem é responsável para pregar o Evangelho? A quem Deus incumbiu essa responsabilidade? Ela é dos pastores? É dos evangelistas? É dos diáconos? De quem é essa responsabilidade? Diga, é minha. É minha. A primeira mensagem que você vai pregar é a mensagem com a sua própria vida. Como é que eu faço, pastor, para me aprender a mensagem com a minha própria vida? Vai lá para o fruto do Espírito, irmãos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí você começa a pregar com a sua vida. Você olha, Fernando, e diz, meu filho é crente, a minha mulher é crente, a minha mulher é crente. O vizinho, pastor Ibrahim, sabe que ele é crente. E aí você tem pregado com a sua vida? Alguém olha para você e diga, vem cá, faça uma oração por mim aqui. Ora aqui, Fernando. Vocês querem ver, irmãos? Quando a gente passa por um sufoco, a gente procura o melhor crente da igreja para orar pela gente. O melhor crente. Eu quero convidar a banda para louvar um hino. Cante um louvor. Cante um louvor. Eu gostaria que a igreja abrisse o coração nesse momento para nós adorar o Senhor.
Vamos repetir comigo aqui enquanto ele prepara? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Adore o Senhor.